Meus irmãos, convido vocês para abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossenses, capítulo 1. Nós leremos apenas 3 versículos. Versículos 12, 13 e 14. Nós estamos continuando a nossa série, Tudo em Cristo e Tudo para Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos, mas nós precisamos lembrar o seguinte. Primeiro, que Paulo já havia dado graças na carta. Nós vimos isso mais para frente. E Paulo tinha dado graças a Deus pela obra que o Senhor estava fazendo na vida da igreja, ali em Colosso. Todos eles eram novos convertidos, uma igreja que tinha menos de 10 anos de idade. Nós vamos fazer 59 anos esse ano. Aqueles nossos irmãos eram bem novinhos na fé. Mas na vida desses irmãos já era possível ver virtudes essenciais da vida cristã. Sem essas virtudes não tem como nós sermos cristãos, porque essas virtudes sinalizam a obra de Deus na nossa vida. Fé, esperança e amor. E essas virtudes eram abundantes na vida desses nossos irmãos. Apesar de serem novos na caminhada cristã, essas virtudes eram abundantes. Depois nós vimos também que Paulo intercedeu por esses irmãos, junto com Timóteo e Epáfras. Embora essas virtudes já estavam presentes, a igreja tinha uma vida vibrante, o testemunho se espalhava ao redor, eles intercedem por mais frutos, para que esses nossos irmãos dessem mais frutos ainda. E nós destacamos 3 frutos que Paulo e a equipe oravam por essa igreja insistentemente. Eles pediam por sabedoria, que eles aprendessem e conhecessem a vontade de Deus. Paulo orou para que eles fossem perseverantes na fé e essa obra bonita que tinha começado durasse por toda a vida deles. E Paulo orava para que eles fossem um povo alegre. Que é isso que acontece? Quando Deus entra na nossa vida, entra também uma alegria muito especial. E essa era a intercessão que eles faziam. E agora, está diante de nós a conclusão dessa oração intercessória. E Paulo volta a fazer uma outra ações de graças. Paulo gostava de fazer ações de graças. Gente, gratidão é a marca de uma pessoa que foi alcançada pelo amor de Deus. Essa é uma marca. São pessoas gratas. A vida de um crente deve transbordar desse sentimento de agradecimento, de apreciação, de satisfação pela nova vida que nós ganhamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas talvez você esteja pensando assim hoje: mas eu sou crente há 40 anos. Como que eu vou chamar isso de nova vida? Faz 40 anos que eu estou andando com Cristo. Talvez a maior parte da sua vida você anda pertinho, lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. Pode até parecer meio estranho falar de nova vida em Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando assim: não tem nada de novo nisso tudo. A minha vida continua uma velhice só. Ou talvez você olhe para a sua vida e você sinta hoje o oposto de gratidão. Às vezes acontece isso com os crentes. Talvez você olhe para a sua vida e você pode estar enxergando hoje tédio, desapontamento, amargura, se sentindo às vezes até enganado. Por que eu fui entrar nessa? Me prometeram tanto e olha só para a minha vida, o estado dela. Pode ser que alguém ou algumas pessoas estejam se sentindo exatamente assim hoje à noite. Meus irmãos, eu preciso confessar para vocês
que eu já me senti assim várias vezes. Várias vezes. Eu tive esses sentimentos diante de vários fracassos pessoais, fracassos ministeriais, sonhos frustrados, relacionamentos machucados e difíceis de resolver. E outras vezes por invejar, por ver o sucesso aparente e a felicidade de homens que não temem a Deus. E aí eu olho para a vida deles, olho para mim e falo, é possível? O que está de errado com a minha vida? Aquela pessoa nem ama a Deus, vive de qualquer jeito, tudo desordenado, e parece que dá tudo certo para ela, e eu aqui, certinho, vindo na igreja todo domingo, e minha vida nesse estado. Se você está se sentindo assim, hoje à noite, esse é o ponto que você e eu precisamos aprender a conversar com a nossa alma. Você já fez isso? Você já conversou com a sua alma? Você já falou com ela? Veja esse versículo aqui. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Gente, olha que exercício desse salmista. Os versículos anteriores são horrorosos, vários deles. Às vezes ele começa a reclamar assim, Deus esqueceu de mim. Deus não se importa mais comigo. É sofrimento atrás de sofrimento, é tragédia atrás de tragédia, é dificuldade atrás de dificuldade. E aí ele começa a caminhar para o final do salmo e ele começa a conversar com a alma dele. Por que você está assim? Espera em Deus. Eu acredito que o apóstolo Paulo está nos ensinando a fazer isso nesse texto que nós lemos de Colossenses 1, 12 a 14. E ele fazia isso com maestria. Nós estamos diante de um mestre. Ele fazia isso tão bem. Não sei se vocês lembram, ele estava preso quando ele escreveu isso. Estava preso. Ele passou por maus bocados nessa vida, por causa do trabalho da evangelização. Ele sofreu perseguição, ele foi desprezado diversas vezes, e desprezado inclusive por irmãos da igreja. Ele sofreu violência física. Ele passou por muitas privações, por necessidades. Ele enfrentou acidentes graves, terríveis. Ele esteve entre a vida e a morte diversas vezes. Ele precisou lidar com uma situação dificílima numa das igrejas que ele tinha plantado. Imagina só, todo o trabalho, toda a dedicação naquela comunidade, anos e anos, e aí ele vê uma comunidade imatura, infantil, cheio de problemas de imoralidade, diversas ordens. Imagina aquela sensação, será que foi tudo isso em vão? Será? Mas a gente não vê essa reação no apóstolo Paulo. Se havia alguém para estar desanimado, se havia um crente para estar desanimado nessa vida, era Paulo. Mas ele estava orando, com ações de graças, louvando a Deus, intercedendo pelo povo de Deus, orientando a sua equipe pastoral e as novas comunidades na fé. Como isso é possível? Parece que é um homem inquebrável, né? Incansável. A gente conheceu um homem assim, né? Aqui na nossa comunidade. Como que esses homens, parece que eles não quebram. Parece que eles são invencíveis. O que acontece com eles? Aí eu vou dar minha teoria aqui para vocês. O sermão é minha teoria, mas ela está embasada na Bíblia. A minha teoria é que Paulo conversava constantemente com a alma dele. Ele enxergava a alma... Ele ensinava a alma dele a enxergar coisas que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Nós precisamos dos olhos espirituais. Ele fazia isso. Às vezes a gente chega diante do pé de uma grande montanha, olha para ela e já dá aquele cansaço só de olhar para ela, né?
Só que quando ele chega no alto da montanha, a vista é linda. Só que subir a montanha não é fácil. E Paulo não desiste de escalar a montanha. Porque toda vez quando ele chega no topo da montanha, cansado e exausto, ele tem a visão mais espetacular que nós podemos ter nessa terra. Ele consegue ter a visão mais bonita que qualquer ser humano pode ter. A gente pensa que a visão mais bonita é ser um astronauta, né? Gravitar em torno da Terra e poder ver aquela coisa linda. Paulo conseguia ver algo mais maravilhoso que isso. Às vezes a gente acha que ver coisas bonitas é ser aqueles mergulhadores, né? Que vai lá no profundo do oceano e vê coisas misteriosas, insondáveis, aqueles animais exóticos, coisas que a maioria das pessoas desse mundo jamais verão ou sonharão com aquilo. Feituras de Deus que estão escondidas e são admiráveis. E essas pessoas têm essa visão e podem contemplar essa maravilha. Paulo conseguia ver coisas mais maravilhosas. Paulo mostra para nós e para nossa alma uma visão muito maravilhosa. Nós vamos ver só uma partezinha dela hoje. Não dá para ver toda essa visão hoje. Nós veremos em breve essa visão linda do apóstolo Paulo. Mas a parte de hoje, ela é essencial para nossa alma lembrar de verdades impressionantes. E aí eu peço para você que tem um lápis ou uma caneta na sua mão e está com a sua Bíblia aberta. Se você está usando seu celular, eu corro risco de falar isso. Mas se você está usando seu celular, não veja quanto que está o jogo do Palmeiras e Corinthians. Mas veja o texto bíblico e você pode grifar ali no seu celular. E eu queria que você apontasse 2 palavras nesse breve texto que nós lemos. A primeira está no versículo 13. Destaca aí, por favor, para você nunca mais esquecer, a palavra reino, no versículo 13. Reino do Filho do seu amor. Destaca essa palavra reino. A segunda palavra que eu vou pedir para você destacar está no versículo 14. E no versículo 14 está outra palavra muito conhecida nossa. Está a palavra redenção. Destaca essa palavra. Marca ela, grifa. Memoriza essa palavra. E agora tem mais uma palavra, só que ela está escondida. A próxima palavra você vai ter que escrever na sua Bíblia, porque ela está escondida. Quando você vê o texto ali, e você vê a seguinte expressão no versículo 13. Diz assim, ó, ele nos libertou do poder das trevas. Em cima de poder das trevas, escreva, por favor, exílio. Exílio. E depois, mais para frente, está escrito assim, e nos transportou para o reino. Em cima de transportou, escreva a palavra êxodo. Se você escreveu essas 4 palavras, eu vou reduzir para 3, tá bom? Mas você pode manter as 4. Eu vou reduzir para 3, principalmente por causa do tempo. Mas eu vou trabalhar êxodo e redenção como a mesma coisa, tá? Se alguém discordar de mim depois, acrescenta na sua história. Mas eu queria que vocês gravassem isso nesses 3 versículos. Reino, exílio e redenção. Paulo está contando uma história em 3 versículos. Ele está contando uma história que é para a nossa alma. E é uma história que a gente não pode esquecer. Porque quando a gente esquece dessa história, nós nos perdemos. A gente se confunde todo, a nossa vida fica bagunçada, a nossa mente bagunçada, e nós não entendemos mais o que está acontecendo com a gente não consegue colocar as coisas no seu devido lugar, e vem um abatimento muito forte sobre nós. Mas a gente precisa lembrar dessa história, e Paulo faz isso com frequência. Eu vou mostrar para vocês como que Paulo conta e lembra com frequência dessa história maravilhosa. E como que ele conversa com a sua alma. E como que essa conversa tem tudo a ver comigo e com você. Como que nós estamos dentro dessa história. Como que ela é importante.
Essa história é tão essencial para a nossa existência como a água é para o nosso corpo. A gente não vive sem água. Assim como a nossa alma não vive sem essa história. Essa história é tão essencial para o mundo, assim como as 4 estações são importantes. Sem essa história, esse mundo não para de pé. Essa história é contada de Gênesis a Apocalipse. Todos os livros da Bíblia contam essa história. Mas algumas vezes ela é resumida nesses brevíssimos versículos. Olha só, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. A mesma história, palavras muito parecidas nesse texto. Jesus, Deus, nos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A mesma história. Exílio. Exílio. Estamos afastados, distantes, tem um problema grave. E esse problema grave não acontece só com você. Acontece com todo mundo. Tem um problema grave. Próximo versículo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Muito parecido. Aqui nós vemos um êxodo, uma redenção, uma mudança. Nós estávamos no exílio, numa situação terrível, difícil, mas aconteceu algo maravilhoso. Deus está mudando a nossa história individual, a nossa história como povo santo de Deus e a história desse mundo. Agora, o último texto que eu quero ler com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 17 e 18. De novo o apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim: vou livrar você, Deus falando para Paulo, vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mais um texto muito parecido. Fala de um reino que está estabelecido, um reino que está abalando um outro reino. Vocês percebem? A mesma história sendo contada nesses diferentes textos bíblicos. Nós vivemos, a humanidade vive exilada do reino de Deus, do reino do seu Filho amado, do reino dos céus, do reino eterno. Esse exílio é fruto da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram expulsos da presença de Deus, porque eles se rebelaram contra o seu Criador. Eles não queriam obedecer, eles não confiavam, eles não amavam o seu Criador. Eles rejeitaram o Criador. E desde esse tempo, o homem e a mulher vivem errantes pelo mundo afora. Eu e você. Cobertos de densas trevas e sob o domínio
e esfera de Satanás, o adversário de Deus, o inimigo, aquele que quer roubar, matar e destruir, aquele que é o acusador. Meus irmãos, a vida nas trevas é uma imagem para cegueira. Uma cegueira espiritual que nos abateu profundamente, como um golpe violento. Ela nos abateu por causa do nosso envolvimento deliberado, apaixonado e profundo com o pecado. E aqui, a gente pode definir pecado como um ato deliberado de rebelião contra Deus. A dureza de cerviz que não se curva diante do Altíssimo. Ou também como o coração duro, petrificado, que não se sensibiliza diante da maldade que pratica, para com Deus, para com o outro, seu próximo, e às vezes pessoas muito próximas, né? Esposa, marido, filhos, pais, amigos, vizinhos e principalmente pessoas desconhecidas. Mas a dureza da maldade que nós praticamos também contra nós mesmos. O homem exilado, ele é privado da presença amorosa de Deus. Ele vive cultivando essa terra árida, dura, que parece que só cresce erva daninha, que só dá espinho. Ele anda sempre buscando, mas nunca encontra o que busca. Ele nunca encontra a resposta para os seus anseios mais profundos. Olha isso daqui, olha essa frase. Essa frase é de Blaise Pascal, eu fui lembrado dela pela OMP, quinta-feira na minha casa. Olha que legal essa frase. No coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Essa frase, de um prisma, pode ser desesperadora, porque se existe no nosso coração um vazio do tamanho de Deus, quer dizer que esse vazio é gigantesco. Mas, por outro lado, essa frase é encorajadora, porque ela nos mostra que, quando a gente procura preencher esse vazio com qualquer coisa que não seja Deus, vai continuar vazio. Mas se Deus entrar na nossa vida, o nosso coração vai se ajustar, vai aprumar. As nossas afeições vão se ajustar. Nós vamos aprender a amar. Nós vamos aprender a ser generosos, compassivos. Nós vamos aprender a nos satisfazer, a se contentar. Nós vamos aprender a ter domínio próprio. Nós vamos aprender a esperar, a ter perseverança. Olha a segunda frase. A segunda frase é bem mais antiga. Eu acho que Blaise Pascal, aquele matemático, estava olhando para Santo Agostinho. Numa das suas confissões, ele abre o seu livro assim: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, insatisfeito, indomável, enquanto não descansar em ti. É isso. O exílio mostra isso. Buscamos e não encontramos. Essa é a sina do homem exilado. Ele sempre vive em busca de algo, mas ele não sabe o que é e nunca se satisfaz. Mas a boa notícia está diante de nós. A boa notícia está diante de nós. Todo ser humano está buscando voltar para o seu verdadeiro lar. Essa é a nossa busca. Nós queremos voltar para casa. Nós ansiamos encontrar e restabelecer o relacionamento com o nosso Pai. Nós sentimos falta do nosso Pai. Nós precisamos dele. Nós não podemos viver longe do nosso Pai. Mas nós estamos tão quebrados que é difícil organizar as ideias, elas ficam bagunçadas. É difícil entender os sentimentos, eles ficam confusos, como aquele novelo de lã bagunçado, embaralhado. A gente não sabe nem onde que está o fio para começar a puxar ele. Nós começamos a perceber que nós somos impuros demais para almejar estar diante do santo. Tem muito pecado na nossa mão.
nós percebemos que nós somos pequenos demais para estar diante do Eterno. Como que pode isso? Nós percebemos que nós somos fracos demais para suportar o toque do Eterno na nossa vida. Parece que se o Eterno tocar na nossa vida para aprumar ela, parece que a gente vai quebrar todo. Os nossos olhos não estão acostumados com tanta luz. Fica ofuscado tudo ao nosso redor. As nossas obras, as melhores que nós fazemos, elas estão contaminadas por vaidade e intenções escusas. Algumas delas estão escusas, escondidas até mesmo de nós. Nós estamos longe de casa e não sabemos o caminho para retornar. Parece que aquela mata está fechada. Para onde a gente vai? Mas a boa notícia, meus irmãos, que está diante de nós, é que algo surpreendente invadiu esse mundo. Como nós não conseguimos ir até Deus, Ele vem até nós com seu profundo amor, cheio de compaixão e misericórdia. Ele não vem até nós com um dedo acusador. Ele não vem até nós com uma vara para dar nas nossas costas, um chicote. Ele não vem assim. Ele não vem com a cara sisuda. Ele não vem num tom ameaçador. Mas ele vem de uma forma que nós não esperávamos. Ele se reveste de humanidade. Ele se reveste de fraqueza. Ele prova, ele assume a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a redenção. Essa é a história que está diante de nós. A história de um êxodo. Como que Deus nos tirou do exílio? Como que Ele nos trouxe para participar ao redor dessa mesa? Como que Ele fez isso? Como que nós fomos tirados do reino das trevas? Como que a gente percebeu isso? Você sabe explicar? Como que você foi recebido nos braços do seu pai, com afeto, com amor, com carinho, sem juízo e sem culpa? Como que a ira do pai foi apaziguada e a amizade restabelecida? Você lembra disso? Como que nós fomos feitos dignos de estarmos diante de Deus? De sermos considerados herdeiros de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou. Herdeiros do seu reino, junto com todos os santos. Meus irmãos, o que o Senhor fez por nós? É isso que a mesa fala para nós. A mesa conta essa história com muita clareza. O Filho fez tudo o que nós não conseguíamos fazer. O Filho abriu os nossos olhos. O Filho amoleceu o nosso coração. O Filho se compadeceu de nós e tomou todas as nossas iniquidades, todas elas. Aqueles pecados mais vergonhosos que você não menciona para ninguém, Ele tomou sobre si. Toda a nossa injustiça, toda a nossa perversão, Ele tomou tudo sobre Ele. E sabe o que Ele nos deu? Não foi uma lição de moral. Ele não deu em troca uma lição de moral. Ele não falou assim, olha, é a última vez que eu faço isso por vocês. Toma jeito agora, hein? Ele não fez isso. Ele fez outra coisa, mais maravilhosa ainda. Ele nos cobriu de justiça, com a sua justiça. Ele nos vestiu de dignidade e valor.
aquilo que ninguém via valor na minha vida e na sua. Sabe quando você parece um invisível e ninguém olha, enxerga nada em você? Deus enxergou, Deus te valorizou, te amou, te colocou diante dele, te deu um futuro. Não um futuro de 80 anos, não um futuro de 60 anos, não um futuro de 40 anos, uma eternidade ele colocou diante de você para desfrutar e gozar da sua graça, de tudo que ele fez e de tudo que ele criou. Por isso, meus irmãos, o convite do evangelho não é meu, não é da igreja presbiteriana, mas o convite do Senhor Jesus Cristo. Aproximem-se da mesa com confiança humilde. Sabe o que é isso? É o êxodo que o evangelho conta. O evangelho nos convida para chegarmos a essa mesa com uma confiança absoluta no caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo abriu até o trono da graça de Deus. Não há dúvida que esse caminho está aberto. Não há dúvida que o Pai vai ouvir, vai olhar e vai nos visitar. Porque o Filho está à direita do Pai e intercede por mim e por você. Mas ao mesmo tempo, essa confiança é humilde. Ela é humilde porque ela olha para o custo que o Filho pagou. Ela olha que não existe mérito nenhum nosso. Não tem a ver com a roupa, não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com a origem da família, não tem a ver com o sexo, não tem a ver com a idade, não tem a ver com o status social, não tem a ver com a instrução, não tem a ver com dons, com talentos, com nada disso. Todos nós chegamos juntos na mesma posição diante do Pai, do maior ao menor em idade, do maior ao menor em posição social. Tudo isso diante de Deus não faz diferença nenhuma. Nós somos iguais. Tudo isso fica uniformizado diante da mesa do Senhor. Olha que humildade profunda, olhando para o nosso Rei. A mesa nos convida, irmãos, para nós confiarmos nesse amor profundo. Se Deus nos deu o seu Filho, é certo que nada nos faltará. Ele nos deu o seu Filho, não faltará nada. A mesa também nos lembra, e de forma especial os retalhos ajudam isso hoje, que nós podemos confiar nessa família que Deus nos deu. Sua família não está aqui? Sua família ainda não abraçou o Evangelho? Você tem uma família aqui. Sua família não está em Viçosa? Você tem uma família aqui. Você é solteiro e gostaria de já estar casado? Você tem uma família aqui. Você não está sozinho. Seus filhos foram embora de casa? Você tem filhos aqui. Você tem uma família. Você teve perdas na família. O Senhor está te dando 100 vezes mais. 100 vezes mais. Nós não chegamos sozinhos diante da mesa do Senhor, nós chegamos juntos. A nossa comunhão não é uma farsa. Ela é verdadeira e ela está alicerçada no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos une fortemente. Fortemente. E os momentos mais difíceis vão mostrar a força da nossa união. E nós podemos confiar, meus irmãos, a nossa alma. Nós podemos convidar a nossa alma. A gente não participar dessa mesa como um ritual em que você não sabe mais o que você está fazendo. Traz a sua alma hoje para a mesa. Que ela venha junto com os seus membros. Que o seu tato, seu paladar, seu olfato,
possa comunicar com a sua alma e ela possa reagir com ações de graças diante dessa mesa e explodir em louvores a Deus. Vamos fazer isso? Esse é o projeto ITV Reunida. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. O sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
estão firmados no Senhor. No Senhor, estão firmados no Senhor.